Olá, tudo bem? Sou professora Ana Lúcia, Ciências. Hoje, o que nós vamos conversar hoje? Nossa aula 7, o eixo Ambiente e Vida, o conteúdo de hoje. Olha como interessante, os animais, a reprodução. Como habilidade, nós vamos ter participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes. Vamos lá? Agora vamos estudar. Então, tudo bem aí? Com os cadernos, canetinha para as anotações? A aula de hoje, reprodução dos animais. Vamos ver como que esses animais se reproduzem? Como definição do que é uma reprodução dos animais, eu coloquei aqui para vocês que é a reprodução que garante a continuidade da vida de cada espécie, preservando as suas características principais e podendo alterar outras. Isso é reprodução, é o que nós temos como definição de reprodução. E eu trago para vocês um exemplo que eu queria que vocês observassem essa imagem. Estão vendo? O que é uma imagem? É a imagem de um mamífero, isso mesmo. E por que uma imagem de um mamífero? Vocês identificam que o filhote é muito parecido com o que deu origem? Então, isso nós definimos como vivíparos. Como vivíparos, tudo bem? São animais, mamíferos, mais de um contexto de vivíparos. Como uma outra sinalização, eu gostaria de apresentar para vocês que essas reproduções, elas vêm classificadas de duas formas. Tudo bem? Como uma reprodução sexuada, observe como que nós definimos na ciência o que é uma reprodução sexuada. É a mais frequente entre os animais, então fiquem atentos para esse tipo de reprodução. E a reprodução sexuada é preciso a participação de dois indivíduos. Olha aí. Vai ocorrer uma mistura do material genético de cada um deles, tudo bem? Quando isso acontece, nós já avançamos e compreendemos que é uma fecundação. Como uma fecundação, que eu posso colocar aqui para vocês, a reprodução dos anfíbios. Vocês identificam ainda? Lembra que nós conversamos sobre os anfíbios? Olha lá, os sapos. A reprodução dos sapos, que são os anfíbios, que eu coloco como exemplo aqui, é uma fecundação externa, tá bom? Fora do corpo. E olha, atentem à imagem que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo? O sapo em uma folha, que é um local onde ele se garante dentro de uma estrutura para reproduzir, e observem bem próximo deles. Tá vendo os óvulos? Nesse muco, esse muco é justamente para que tenha uma proteção e uma hidratação dos ovos. Isso é uma característica de uma reprodução dentro de uma fecundação externa, fora do corpo. Olha lá os ovos, estão vendo dentro desse muco para garantir a sobrevivência deles? Trago um outro tipo de reprodução para vocês. Fiquem atentos à outra próxima reprodução. Reprodução dos mamíferos. Olha, uma outra classe de animal. Só que, para vocês observarem aí, é o peixe-boi. E ele é um mamífero. E a fecundação dele, olha lá que interessante, é uma fecundação interna. É uma fecundação que acontece dentro do corpo. Todo o desenvolvimento, a gravidez, tudo vai acontecer dentro do corpo, tudo bem? Isso é uma fecundação interna. Avançando mais um pouquinho, nós vamos entender na ciência o que é uma fecundação, né? Que é interessante nós entendermos isso. Vamos lá. O que é uma fecundação? É o encontro, é a união do óvulo, tá bom?
Gameta feminino com espermatozoide, gameta masculino. Então, a fecundação é o encontro dos dois. Fecundação externa, ela ocorre fora do corpo, geralmente na água ou ambientes úmidos. Mas é uma fecundação, é o encontro dos gametas, mas só que é fora, tudo bem? Fecundação interna, vai acontecer também, encontro do óvulo com espermatozoide, só que isso vai se desenvolver dentro do corpo do animal. Olha o interessante, uma que se desenvolve fora do corpo, e tem que ter algumas condições ambiente, e outra, fecundação interna, que aí o desenvolvimento está mais garantido desse animal, ok? Ficou entendido? Avançando para que o esquema fique mais claro, trouxe o esquema da fecundação. O que esse esquema apresenta para vocês? O gameta masculino, vamos lá, espermatozoide, isso mesmo, e também o gameta feminino, que são os óvulos, entendido, né? A união dos dois, o que acontece? Eu mostro para vocês que é uma fecundação, tudo bem? O espermatozoide com óvulo, isso vai garantir a produção de um ovo, tá bom? Toda vez que nós temos uma característica do ovo, é porque ele já está fecundado, tudo bem? Daí o embrião já se desenvolve. Vamos para os peixes? Vamos entender um pouquinho dessa reprodução dos peixes? Olha lá, a fêmea coloca os óvulos na água e o macho vai depositar sobre esses óvulos da fêmea os espermatozoides. É um depósito, tá bom? Um vai tentar se aproximar do outro e fazer o depósito do espermatozoide em cima dos óvulos. Olha lá, que característica de reprodução é essa? Fecundação externa. Por quê, professora? Porque foi fora do corpo, tá bom? A união do óvulo com o espermatozoide se deu fora do corpo. Olha aí, fiquem atentos à reprodução dos peixes. Mas tem peixe que se reproduz de fecundação interna? Sim, temos. Nós vamos ver isso mais para frente. Avançando mais um pouquinho, os peixes, eles procuram sempre na hora de se reproduzir, olha só o ambiente que eles procuram. Águas tranquilas, com bastante oxigênio e com menor número de predadores. Por que essa preocupação toda? Olha como os peixes são inteligentes. Porque se eles não ficarem numa água tranquila, a água correnteza vai levar os óvulos dele, né? E aí, os predadores podem vir atacar. E a garantia de que os seus descendentes vão procriar é muito comprometedora. Então, os peixes sempre procuram um ambiente tranquilo, com bastante oxigênio e distante de predadores. Lembra que nós conversamos na cadeia alimentar que existem peixes que se alimentam de outros peixinhos, que são os carnívoros? Então, é interessante nós lembrarmos disso. Porque alguns predadores vão vir buscar esses ovos que estão numa segurança dos peixes. Continuando, algumas espécies de peixes de água doce sobem até as cabeceiras dos rios para a desova. Olha que interessante. Eles precisam subir na cabeceira dos rios para poder fazer a desova. Isso tudo é um metabolismo que os peixes têm uma exigência, tudo bem? Esse fenômeno é conhecido como piracema. E aí eu trago para vocês, para ficar mais bem guardado e elaborado, eu trago para vocês o acasalamento da fecundação externa dos peixes. Vocês estão observando o casal juntinho, justamente ali procurando o ambiente onde eles vão poder fazer a reprodução, a fecundação externa, tá? Só para vocês entenderem que ambiente é esse que os peixes procuram. Avançando mais, nós temos uma questão. Às vezes, tem espécies de peixes que a fêmea precisa ficar protegendo a prole de predadores, tá bom? De predadores. Então, ela fica próxima ali os óvulos. Observem na imagem que tem os óvulos aqui próximo. Então, a fêmea, ela fica ali na proteção para ver se os ovos vão se transformar em alevinos e dali eles conseguem nadar sozinhos, porque aí assim eles conseguem se proteger dos predadores, tudo bem? Olha uma curiosidade que eu pensei que eu pudesse trazer para vocês. É a nossa tela de curiosidade sobre os peixes.
Olhem a atenção que eu gostaria que vocês tivessem com relação a essa curiosidade. Alguns peixes, espécies de peixe, não são todos, para proteger os ovos dos predadores, garantindo a sobrevivência da espécie, olha lá, a sobrevivência da espécie, por isso que ele tem que ter esse cuidado, tá bom? É como uma mãe cuidando dos filhos. Carregam dentro da boca os ovos. Os ovos, lembram do processo da fecundação? Eles já são fecundados, né? Até encontrarem um local tranquilo e seguro. Olha a preocupação desta mãe, tá bom? Com seus filhotes. Ela carrega dentro da boca, tá bom? Até ela encontrar um lugar seguro para que ela possa lançar na água e ela garantir que ali eles vão ter vida plena. Mas tem algumas espécies que quem faz a proteção não são as fêmeas, são os machos. Mas tá bom? Essa curiosidade aqui eu estou trazendo de uma fêmea protegendo a prole, os seus filhos. Vamos para uma outra reprodução que eu também achei interessante de conversar com vocês hoje. É a reprodução dos anfíbios. Quem são os anfíbios? Vamos... Isso mesmo, muito bem. Olha lá que vocês estão prestando atenção. Sapos, né? O macho abraça a fêmea, eliminando seus gametas. E no mesmo instante, isso temos a confirmação de uma fecundação externa. Por quê? Porque os óvulos e o espermatozoide eles vão ser lançados para fora do corpo, tá bom? Os ovos já envolvidos por um muco, que foi aquela imagem que eu apresentei para vocês, aquele muco que vai hidratar os ovos, para que eles grudem ou nas pedras ou em algumas plantas aquáticas. Olha como os peixes os anfíbios são inteligentes. Esse muco, qual é a característica desse muco? É garantir que os ovos vão se desenvolver. E aí o que eu trouxe para vocês? O ciclo da reprodução dos anfíbios. Quando vocês observam aí, neste material que eu trouxe para vocês, é uma imagem que essa reprodução ela passa por vários processos. Tem a metamorfose, né, completa, tem a metamorfose que segue para uma condição de que esse ovo ele vai fazer a reprodução e quando o sapo vê que o girino já está numa condição dele avançar, essa metamorfose, ela se completa e o indivíduo, ele fica muito parecido com o que gerou, tudo bem? Então é um ciclo de vida, né? Precisa acontecer a fecundação, olha, vocês observam os óvulos espermatozoide, o ovo fecundado, tá bom? O embrião, o girino, aí vem a metamorfose, que ainda não está muito pronta, mas a metamorfose completa, que já é o processo do indivíduo muito próximo ao adulto, tá? Vamos para uma reprodução interessante que eu acho também que eu posso conversar com vocês. Olha o esquema que eu trouxe para vocês. Observe a imagem. Vocês verificam? Gafanhoto, muito bem, inseto. Vejam que ele faz a postura dos ovos numa condição que favoreça a criação das suas descendentes. Ele coloca os ovos no solo, vocês estão vendo aí, úmido, numa condição bem favorável de temperatura, né? Fez o depósito, tem um tempinho de maturação desse processo, ele vai transformar esses ovos em uma ninfa, né? Que é uma larva, e aí começa o processo dele evoluir para um inseto adulto. Olha lá, até chegar adulto, ele ainda passa por outro processo. Mas quando adulto, ele faz um novo ciclo de novo. Postura dos ovos, num ambiente favorável e tudo volta a uma vida de ciclo. Tudo bem? Isso são os insetos. Vamos ver agora uma outra situação. A definição do desenvolvimento desses embriões. Já que eles são ovíparos, são animais onde os embriões se desenvolvem dentro dos ovos, tá bom? Eclodindo fora do corpo da mãe, tá bom? Coloca os ovos e eclodem dentro do corpo da mãe. Olhando aqui os ovíparos, eu trouxe o pirarucu como um exemplo, a formiga é um exemplo, só que o pirarucu é um exemplo de quê? De peixes, muito bem,
E a formiga já são insetos, tá? Mas são exemplos de ovíparos. Um outro que vocês observam comendo a folhinha, que é um herbívoro, jabuti, isso mesmo, também são ovíparos. E a salamandra, que é um anfíbio, que também faz a postura de ovos, tá bom? São ovíparos. Evoluindo mais um pouquinho, eu mostro para vocês uma ave que não é muito próxima dos nossos ambientes, mas é o pinguim. Ele também se reproduz através de ovos. Se reproduz através de ovos, olha lá a ciência que indica, são ovíparos, isso mesmo. Vamos avançando mais um pouco e a gente passa para uma outra condição. Outro desenvolvimento dos embriões, quando eles são classificados como vivíparos, é quando os animais cujos embriões se desenvolvem em uma placenta, tá bom? Dentro do corpo da mãe, placenta. Então, quem são esses animais? Muito parecido conosco. Nós nos desenvolvemos dentro de uma placenta, né? Onde ela hidrata, ela nos alimenta e nos protege. Então, são os vivíparos. Olha que eu trouxe de exemplo para vocês. Seres humanos, nós, mamíferos, né? E o lobo também se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro de uma placenta, muito bem protegido. Então, esses, na categoria de ciências, eles são chamados vivíparos. Interessante, né? Vamos avançar mais um pouquinho, porque tem uma outra classificação. Temos o desenvolvimento dos embriões de uma outra forma. Ovovivíparos. Professora, mas que nome é esse? Estranho, não. O nome já te dá o entendimento do como se dá esse desenvolvimento dos embriões. Ovo, na primeira fase, e aí ele se desenvolve, né, dentro do corpo e já se transforma em um outro animal muito parecido com a fase adulta. Então, ovovivíparos, ele vai me dar uma condição de que esses embriões dentro do corpo da fêmea, né, a fêmea que faz toda a evolução da gestação, os ovos eclodem dentro do oviduto, que é uma parte do útero, na mãe, e os alevinos já saem formados. É complexo? Um pouco. Por quê? Aí já são as duas fases. A fase do desenvolvimento enquanto ovos, só que quando eles eclodem, eles estouram, né, dentro do oviduto na mãe, né, já saem como uma larva, que são conhecidos como alevinos, já formado muito idêntico ao adulto, tá bom? Quem que faz essa situação? É um animal, e muito raro, para o nosso conhecimento, né? Ovovivíparos é o cavalo marinho. Ele faz essa condição de ter esses dois processos numa mesma gestação, tá bom? Ovo, guarda dentro, e depois ele eclode dentro do corpo, e aí os cavalos marinhos já saem muito idêntico ao quem gerou. Muito idêntico. Então, eles eclodem, faz um procedimento de larvas, mas aí quando eles vão para o meio externo, eles já saem numa condição muito formada já dentro da formatação do adulto, tá? Quando eu posso evoluir um pouco, e eu preciso mostrar para vocês também a reprodução assexuada. Tudo bem? Reprodução assexuada das bactérias, né? Algumas bactérias são seres vivos que geram seu descendente de forma assexuada. Isso quer dizer, não tem cruzamento de material genético, tá bom? Como que se dá, professora? Dentro de um esquema. Um indivíduo, ele pode dar origem a um outro indivíduo idêntico. Isso é um clone. Não tem troca de material genética. Pouca variabilidade entre os indivíduos formados, tá bom? Eles são idênticos quem gerou. Olha esse esquema, célula-mãe, o processo é bipartição, se divide em duas, e as células filhas idênticas à célula-mãe, tá bom? Essas são as reproduções das bactérias. Evoluindo mais um pouquinho, eu trouxe uma reprodução assexuada das esponjas. Elas vivem no mar.
Ela se dá através de quê? Brotamento. Surge um outro broto, um outro filho do próprio corpo dessa esponja e ele dá origem a um outro animal, idêntico também. Olha o processo. Deixa eu mostrar para vocês. Reprodução assexuada das esponjas. Vocês estão vendo? O broto, ele cai e ele evolui para uma nova esponja. Tudo bem? Olha como o que originou é muito idêntico ao que a nova esponja. Vamos para o exercitando. Vamos? Vamos lá, primeira questão. Observe as imagens de alguns animais logo após a reprodução, das classes dos répteis e mamíferos. Olha lá, relacione com as definições estudadas dos ovíparos e vivíparos. Observe os descendentes que estão nas imagens e relacione com a definição do conceito. Vamos lá? Os vivíparos são animais cujos embriões se desenvolvem em uma placenta dentro do corpo da mãe. Olha lá, número 1. Os ovíparos se desenvolvem dentro dos ovos, eclodindo fora do corpo da mãe. Tudo bem? Número 2. Vamos lá? Olha as duas imagens que eu trouxe para vocês. Uma imagem de um elefante, olha lá onde ele mostra, né, sendo a gravidez gerada o bebê dentro do corpo. E a outra imagem me dá condição para que vocês visualizem o ovo eclodindo, tá bom? De um réptil, é isso mesmo. Temos o mamífero, o elefante e o réptil eclodindo depois do ovo. Vamos lá? Eu acho que ficou fácil essa questão. Segunda questão. Estudamos que alguns animais possuem reprodução que ocorre sem a conjugação, quer dizer, sem a troca do material genético. Olha lá, não houve troca do material genético. Existe um único progenitor que dá origem, tá? Progenitor que dá origem, que se divide dando origem a organismos idênticos, tá? Iguais. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais ao organismo que o originou e são denominados de clones, são idênticos. Olha o esquema que eu ainda trouxe para vocês. Célula-mãe, o processo aqui que acontece com as bactérias é por bipartição, ela se divide em duas e dando origem a células filhas, idênticas à célula-mãe. Tudo bem? Pergunto a vocês e peço que vocês sinalizem com um X o tipo de reprodução que tem essas características de formação de clones. Primeira, número 1 eu coloco para vocês aí como assexuada e número 2, sexuada. Vamos lá? Marquem a correta.
Vamos lá, primeira questão. Olha lá, não vai ser difícil. Observe as imagens de alguns animais logo após a reprodução, das classes dos répteis e mamíferos, e relacione com as definições estudadas dos ovíparos e vivíparos. Vamos lá, observe os descendentes dessa reprodução que estão nas imagens e relacione com a definição dos conceitos que nós estudamos. Tudo bem? Os vivíparos. Olha o que são os vivíparos. São animais cujos embriões se desenvolvem em uma placenta dentro do corpo da mãe. Número 1, tudo bem? Os ovíparos se desenvolvem dentro dos ovos, podendo eclodir, tá bom? Fora do corpo da mãe. Esse é o número 2. Vivíparos dentro do corpo da mãe e ovíparos dentro de ovos que podem eclodir para fora do corpo da mãe. Número 2. As duas imagens que eu trago para vocês. Vamos colocar os números, já que vocês conhecem os conceitos. Agora vamos lá. Mamífero. Olha lá, reprodução interna. Reprodução dentro da placenta. Quem são? Muito bem. Número 1. Número 1. Vamos lá, a outra imagem. Vamos lá? Mamíferos, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, crescimento dentro do corpo da mãe, placenta, número 1, muito bem. Agora, os ovíparos, que são desenvolvidos nos ovos, eles podem eclodir, né? São número 2. Conseguiram, muito bem. Então, temos mamíferos, vivíparos, dentro do corpo da mãe, a reprodução, gravidez e tudo, e os ovíparos, que são uma reprodução por meio de ovos. Sabia que vocês iam acertar? Vamos para a segunda questão? Vamos lá? Segunda questão. Estudamos que alguns animais possuem reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético. Isso quer dizer o quê? Sem troca de material genético, tá bom? Existe um único progenitor que se divide dando origem a organismos idênticos. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais aos organismos que originou e são denominados clones. Olha essa questão, gente. Não houve troca genética, a célula mãe, olha lá, fez uma bipartição, dividindo em 2, dando origem a células filhas idênticas, sem troca de material genético, né? De material genético. Então, se não houve troca de material genético e deu células idênticas a quem originou, quais são as opções que vocês têm aí? Vocês têm opções da reprodução assexuada e uma outra opção da reprodução sexuada. Se eles formaram seres idênticos, formação de clones, então qual é a questão que vocês marcaram? Vamos lá. Quais foram a questão que você marcou? Muito bem, reprodução assexuada. Já que não houve material, troca genética, então reprodução assexuada, isso mesmo. Vamos resumir a nossa aula de hoje? Vamos lá? Fazer um resumo breve da nossa aula de hoje. Vamos fazer um resumo, só para garantir que ficou tudo entendido, tudo bem? Estudamos 2 tipos de reprodução. A reprodução assexuada e sexuada. Vamos lembrar que assexuada é sexuada, tá? Teremos troca de material genético. Na assexuada, os descendentes são idênticos aos que geraram, sem troca genética, são clones, né? São idênticos, tudo bem? Vamos lá? Quais são as vantagens de uma reprodução sexuada, que tem troca de material genético? Maior capacidade de sobrevivência dessas espécies, né? Até mudanças ambientais, eles são muito fortes, eles ficam fortalecidos.
Desvantagem da sexuada: processo lento, gasto de energia para a formação dos gametas e tem uma necessidade do processo de fecundação. Tudo bem? Já a assexuada, qual é a vantagem dessa reprodução? Colonização de ambientes habitais a partir de um só indivíduo. As bactérias, elas proliferam muito rápido dentro do nosso organismo. Por quê? Porque ela só tem essa condição de assexuada, ela não precisa de muita coisa. Ela coloniza muito rápido o nosso corpo, né? Então, uma reprodução assexuada. E qual é a desvantagem? Difícil adaptação e alterações ambientais. Qualquer antibiótico que nós tomarmos, as bactérias já se dão por vencidas. Por quê? Porque elas não têm essa troca de material genético. Então, qualquer situação que coloque a diversidade nelas, elas serão eliminadas. Tudo bem? Vamos para as considerações finais? Vamos lá, o que nós podemos considerar de todo esse nosso estudo? Que vocês precisam fazer uma releitura de todo o material, tá bom? A reprodução assexuada, sexuada e uma outra situação, que os pais acompanhem esse processo de leitura de estudo para vocês, junto com vocês, tá bom? Para que vocês possam, de uma certa forma, se apropriar melhor dessas definições. Elas aparecem um pouco complexas, mas são bem diante de uma necessidade de leitura, tudo bem? Vamos lá? Eu conto com o apoio dos pais para que vocês ajudem as nossas crianças nessas leituras e nesses estudos. Até a próxima aula e aí eu espero vocês. Tchau, tchau!